Existem milhares de religiões no planeta, mas será que todas elas levam a um único Deus? Jesus é uma dessas figuras que, independentemente da perspectiva e ponto de vista de onde ele é inserido ou observado, sua inegabilidade é tão incomparável que até mesmo para as religiões que vieram antes dele aparecer no curso da história, tiveram que inseri-lo em suas crenças e doutrinações, abrindo um leque de visões diferentes e ao mesmo tempo únicas sobre quem realmente ele era e qual teria sido seu papel fora do cristianismo. Seria Jesus um avatar, um Buda, um xamã, um guia espiritual ou até mesmo um extraterrestre enviado à Terra para trazer uma mensagem à humanidade? Veja nesse vídeo quem é Jesus para as diferentes religiões. Vamos bibliografar para você. Número 1. Jesus na visão do judaísmo. No judaísmo, Jesus não tem qualquer tipo de divindade. Ele não seria o Messias, muito menos um profeta, pois seus ensinamentos não teriam vindo de Deus. Para os judeus, Jesus foi apenas um revolucionário da época, um pensador, uma figura histórica que teria suas ideologias apesar de seguir doutrinas judaicas e com isso fundar sua própria religião. Ele não teria ressuscitado dos mortos e seu corpo teria sido roubado do túmulo, mas por esse não ser um assunto central na visão judaica, não há consenso sobre o que poderia ter realmente acontecido com ele após a crucificação. Simplesmente não faz parte da tradição e se tornou irrelevante, a não ser para o grupo judaizante messiânico, que olha sua importância de uma perspectiva mais cristianizada. Número 2. Jesus na visão do adventismo. Uma parte dos adventistas do sétimo dia acreditam que sempre que Miguel é mencionado na Bíblia, se estaria fazendo referência à pessoa de Jesus, como comandante dos exércitos celestiais. Portanto, o arcanjo Miguel seria uma manifestação de Jesus Cristo. Mas essa não é uma interpretação unânime. Os adventistas creem na doutrina da Trindade, em que o Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente divinos, eternos e coexistentes, e que Jesus é Deus encarnado e o Espírito Santo a presença ativa na vida das pessoas. Porém, parte de seus ensinamentos também defende que ele teria tido uma natureza humana pecaminosa, semelhante à nossa, mesmo que não tenha cometido nenhum pecado. A religião preza por uma dieta regrada e se abstém de alimentos como da carne de porco e de bebidas como café, além de guardar o sábado como sendo o sétimo dia da semana e um dia específico para o descanso e práticas de oração, como mandamentos de Deus. 3. Jesus na visão do Espiritismo. O Espiritismo não considera Jesus como uma divindade ou parte de uma trindade divina. Para os espíritas, ele é um ser humano que encarnou na Terra e alcançou um grau de perfeição espiritual elevado, transformando-se em um modelo a ser seguido por suas práticas de amor, caridade e humildade. Aliás, para os espíritas, a salvação é alcançada pelas boas obras e não pela graça, dando ênfase à importância da ação divina e da responsabilidade pessoal que cada indivíduo tem na busca pela sua própria salvação. O Espiritismo defende o conceito de reencarnação, evolução espiritual, comunicação com os mortos e a lei de causa e efeito. Não acreditam em inferno, mas sim na ideia de que os espíritos passam por experiências dolorosas em esferas mais densas, como parte de um processo de evolução chamado umbral, onde são quitadas as suas dívidas. Não é necessário um batismo ou confissão de arrependimento, apenas boas obras. Não creem que Jesus é unigênito, não creem que ele nasceu de uma virgem, em uma estrebaria em Belém, nem que teria recebido a visita dos reis magos, pois a história do nascimento virginal de Jesus é interpretado de forma simbólica e não literal, assim como suas tentações na terra, pois elas não teriam acontecido entre um encontro físico com o diabo, mas em um plano espiritual para testar sua resistência moral. 4. Jesus na visão dos testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, Jesus seria um ser espiritual criado por Deus, como um anjo, antes de vir à Terra na forma humana, e por ele ter sido o primeiro, seria o mais importante deles, o que o deu a patente de arcanjo. E como a Bíblia se refere a apenas um arcanjo em seus textos, chamado Miguel, para eles Jesus e o arcanjo Miguel seriam a mesma pessoa. Miguel seria um dos muitos nomes de Jesus, antes de vir à Terra e ter se tornado o Messias, e que voltou a ser seu nome depois da ressurreição e ascensão aos céus. Apesar de o considerarem um ser poderoso e divino, ele não seria equivalente a Deus em poder, autoridade ou natureza, mas inferior por ser uma criatura e apenas um servo que cumpre suas vontades.
consideram Jesus como um mediador entre Deus e a humanidade e acreditam que apenas um pequeno grupo de 144 mil pessoas serão coerdeiras com Cristo no céu. Ensinam que a salvação depende de se tornar um testemunha de Jeová, obedecendo suas leis e ensinamentos, têm a sua própria tradução da Bíblia, não comemoram datas como as de aniversário por seus membros, não aceitam transfusões de sangue, creem que a terra permanecerá para sempre e que o instrumento de execução de Jesus foi uma estaca e não uma cruz de viga horizontal. 5. Jesus na visão do budismo. No budismo, Jesus é considerado apenas um ser iluminado, que alcançou um grau de sabedoria espiritual. Os budistas o reconhecem como um grande mestre que pregou o amor, a compaixão, a tolerância e a não violência. No entanto, não compartilham da crença cristã sobre a existência de um Deus pessoal, ou da salvação através da graça, pois para os budistas a libertação do sofrimento e a conquista da felicidade plena são alcançadas através da meditação e de práticas de uma vida ética, ou seja, o caminho é encontrado dentro de nós e consiste em morrer para nossas vontades, que na verdade são a causa do nosso sofrimento. Algumas vertentes até mesmo creem que o cristianismo teria se originado do próprio budismo, por terem surgido 500 anos antes do movimento cristão, mas que a verdade é relativa e que nunca será completamente conhecida. 6. Jesus na visão do candomblé. Para o candomblé, Jesus é visto de uma maneira positiva e associada a uma figura divina, que faz parte de uma ampla rede de divindades chamadas de orixás, dos quais regem o mundo e a vida dos seres humanos. Em algumas tradições ele é associado a Oxalá, o Senhor do Bom Fim, o pai de todos os orixás e o criador do mundo, e nesse contexto ele seria um dos muitos filhos de Oxalá. Por isso é reverenciado por sua sabedoria e poder. Já em outras tradições seria a representação de Oxaguian, o orixá representante da sabedoria, da justiça e da cura de enfermos. 7. Jesus na visão do hinduísmo. Na tradição hindu, Jesus é considerado um avatar, ou melhor, uma encarnação divina do deus Vishnu, que é a suprema personalidade do mundo e a segunda pessoa da trindade hinduísta. Porém, sua visão também varia de acordo com as diferentes linhas de pensamentos dentro da própria religião hindu, que são diversas, e apesar da ampla variedade de opiniões e interpretações sobre sua divindade, todos o respeitam como um santo ou guru e consideram sua mensagem de amor, compaixão e serviço ao próximo admiráveis. Para os hindus, boas ações são o caminho e necessárias para consertar erros de vidas passadas, que eles chamam de karma, e não pregam ser a única verdade, pois suas crenças variam de acordo com o tempo e a época de cada geração. Para os hindus, vivemos em um ciclo de renascimento, morte e reencarnação, e o propósito de nossas vidas é escapar desse ciclo por meio do moksha. 8. Jesus na visão do Seisho no Ye. Segundo Seisho no Ye, a religião japonesa que prega a ideia de que toda a natureza humana é divina e que todos podem seguir o caminho da iluminação da percepção, independente de suas religiões. Jesus é um dos vários mestres espirituais que existem no mundo e foi chamado de Cristo devido sua consciência ter despertado sua essência divina, que também pode ser encontrado dentro de cada um de nós, se seguirmos seus ensinamentos. Nessa visão, Jesus não é tido como um salvador que morreu pelos nossos pecados, mas um guia que mostrou às pessoas como alcançar a paz interior e também as inspirou a buscarem um nível elevado de espiritualidade, que acaba com todo o sofrimento. Afinal, o sofrimento não existiria literalmente, e seria apenas fruto de uma ilusão criada pela própria mente humana, assim como o pecado, que não seria uma realidade, mas uma ignorância gerada pela falta de conhecimento do que seria a verdadeira natureza do homem. 9. Jesus na visão da Cabala. A Cabala é uma tradição mística judaica que interpreta a Torá e outras escrituras sagradas de uma maneira ocultista e esotérica, mas quando se trata da figura de Jesus, sua visão é homogênea e varia entre diversos pensamentos. De um lado, ele é visto como um emissário espiritual, que foi enviado para trazer luz e conhecimento. De outro, que sua influência teria sido negativa, o classificando como um falso profeta, que teria levado as pessoas a se desviarem da verdade. Mas é importante frisar que a Cabala
Cabala não tem uma posição oficial sobre Jesus, pois não se preocupam com dogmas teológicos. Alguns cabalistas creem apenas que Adão teria sido o primeiro portador desse conhecimento e passado a seus descendentes, até Noé, depois Abraão, Moisés, Davi e chegado a grandes figuras históricas como Sócrates, Platão, Einstein e o próprio Jesus. Mas como foi dito, não há um consenso sobre sua importância, e para o cabalismo importa apenas saber que esse conhecimento tenha vindo de Deus. 10. Jesus na visão da nova era. Apesar de não ser considerada tecnicamente uma religião, por não tentar explicar de onde viemos e para onde vamos, a nova era é um movimento espiritual que tenta buscar uma conexão com o divino, e isso inclui princípios de natureza cósmica, energéticas e astrológicas, que se caracterizam pela procura de uma nova crença que transcenda as religiões tradicionais. Segundo esse movimento, estaríamos vivendo a Era de Peixes, que teria se iniciado no 1º século com o nascimento de Jesus, período esse em que ele viveu e ensinou, sendo visto até hoje como uma era de grande importância espiritual, e que acabará por volta do ano de 2150, quando se iniciará a Era de Aquário, apesar de não haver um calendário para essa afirmação, tendo suas suposições fundadas apenas em ciclos correspondentes aos 12 signos do zodíaco, em que a maioria das comunidades religiosas descartam e não validam a forma de predizer eventos futuros ou determinar períodos históricos baseados em astrologia, como é feito no movimento. Jesus, segundo a nova era, foi um filósofo e que teve uma ligação direta com o divino. 11. Jesus na visão do islamismo. Issa, como é chamado pelos árabes, não seria o Filho de Deus, não seria o Salvador da humanidade, não teria morrido numa cruz, nem ressuscitado. Porém, apesar de tudo, é considerado um dos mensageiros de Deus e um dos profetas mais importantes do Islã, que teria vindo à Terra para pregar a mensagem do monoteísmo, da justiça, da lei de Moisés e da anunciação da vinda do último profeta, chamado Muhammad, segundo o Alcorão. Deus teria arrebatado Jesus antes da crucificação, o livrado da morte e o dado a missão de retornar à Terra no fim dos tempos, como um sinal do Apocalipse e início do juízo final. 12. Jesus na visão Rastafari. No movimento Rastafari, Jesus é considerado um Messias divino, mas não necessariamente igual das crenças cristãs. Ele é chamado de Jah e visto como uma encarnação de Deus, que além de ter pregado a igualdade social, defendeu a liberdade dos povos oprimidos, e isso o transformou em um exemplo de resistência e oposição a opressores. Alguns Rastafaris defendem a ideia de que um imperador etíope chamado Haile Selassie, falecido em 1975, foi uma reencarnação de Jesus na Terra, ou melhor, do Deus Jah. Mas essa é uma teoria particular, adotada apenas por alguns de seus seguidores. Bob Marley foi o membro mais popular do movimento e difundiu seu estilo musical com a crença que resultou na conversão de milhares de pessoas. Suas doutrinas proíbem o consumo de carne de porco, mas apoiam o consumo de uma dieta baseada em alimentos naturais. Se é que vocês me entendem. 13. Jesus na visão Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Mormons creem em um segundo evangelho chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo, ou simplesmente o Livro de Mormon, que seria um complemento da Bíblia. Embora haja diversas explicações para isso, em seu livro é afirmado que Jesus teria nascido em Jerusalém e não em Belém. Os Mormons acreditam que Jesus é o Filho de Deus, no sentido literal, nascido da Virgem Maria por meio de uma intervenção divina, que veio salvar a humanidade por meio da expiação e que Deus teria um corpo físico, assim como nós, porém glorificado, sendo o Pai de todos os espíritos, incluindo Satanás, que seria irmão espiritual de Jesus e de todos os seres humanos, escolhendo seguir o caminho da rebelião e do pecado, enquanto Jesus o caminho da obediência e do amor. A salvação viria pela graça, mas cada indivíduo precisaria aceitá-la e seguir os mandamentos de Deus para receber a salvação completa. Os Mormons creem que Deus um dia foi um homem, que viveu em um planeta semelhante à Terra e que teria progredido espiritualmente até se tornar um ser divino e governar como o Deus Criador do universo. Essa doutrina é chamada de a divindade em potencial do homem e defende a ideia de que todo ser humano pode se tornar Deus, seguindo o exemplo de Jesus. 14. Jesus na visão Bahá'í.
Na fé Bahá'í, Jesus é considerado apenas um ser humano excepcional, juntamente com outras figuras religiosas, como Abraão, Buda, Maomé e Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Os Bahá'ís acreditam que pessoas como Jesus são parte de uma manifestação de Deus na Terra, de seres humanos que atingiram um estado máximo de consciência e avançaram em sua jornada espiritual, porém divergem da ideia de crenças tradicionais que o classificam como o filho unigênito do Pai, pois para os Bahá'ís, Deus é incompreensível, e mesmo ele sendo único, já que a religião é monoteísta, eles creem que todas as religiões levam a Deus, e que ele é cultuado por diferentes nomes, divergindo dos ensinamentos cristãos que enfatizam a singularidade do Cristo. Para os Bahá'ís, uma pessoa que é representante dessa manifestação é somente alguém que traz uma revelação específica para sua época, podendo variar entre gerações e se renovar periodicamente com a chegada de novos mensageiros divinos, enquanto o cristianismo se baseia na revelação contida na Bíblia, como sendo a palavra de Deus imutável e inerrante. 15. Jesus na visão do Jainismo. Na religião de Mahatma Gandhi, que é uma das mais antigas da Índia e famosa por pregar a não violência, Jesus não é considerado uma figura divina ou a encarnação de Deus. Não é reconhecido como uma divindade suprema, criadora, salvadora ou messiânica. Os jainistas acreditam em um universo eterno, sem começo ou fim, que é governado por leis naturais. Acreditam que a alma passa por um ciclo interminável de nascimento, morte e reencarnação, chamado de samsara, e que por isso não existe salvação a ser alcançada através de uma figura externa ou ato de redenção, mas de algo que já está presente dentro de cada ser humano, manifestado através da prática do autocontrole. Mas embora o jainismo não tenha nenhuma conexão direta com Jesus, muitos admiram seus ensinamentos de amor e compaixão a todas as formas de vida e acreditam que tais princípios são universais e aplicáveis em todas as denominações religiosas. 16. Jesus na visão da Cientologia. A religião, famosa por ter em sua lista de membros atores de Hollywood como Tom Cruise e John Travolta, não crê na existência de um Deus pessoal, mas apoia uma espécie de hierarquia divina, que em seu topo estaria um ser não especificado, chamado de Supremo. Na Cientologia não há uma visão específica sobre Jesus, muito menos uma opinião concreta ou oficial sobre o assunto, apenas que ele teria sido um bom professor e condenado injustamente à morte. Seus ensinamentos também divergem das crenças tradicionais, por crerem na reencarnação e negarem o céu e o inferno, sustentados pela ideia de que cada indivíduo seria um ser espiritual imortal, não originado desse planeta, e capaz de alcançar um estado de clareza e potencial ilimitados, através de um treinamento chamado de auditoria. 17. Jesus na visão do xamanismo. O xamanismo não tem uma visão única sobre Jesus, pois é uma prática que se originou em culturas que não tiveram contato direto com essa figura histórica. No entanto, muitas delas incorporaram elementos do cristianismo em suas práticas, e isso gerou uma visão particular sobre a pessoa de Jesus. Em algumas delas, ele é visto como um xamã, um guia espiritual, que pode ser invocado ou contatado em estados de transe e meditação, para oferecer cura e orientação espiritual àqueles que o procuram. Também enfatizam sua conexão com o meio ambiente e um exemplo de harmonia e equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Embora o xamanismo tenha muitos aspectos religiosos, não é considerado 100% uma religião, por não ter um livro sagrado, uma hierarquia religiosa, nem buscar converter pessoas à sua crença. Apenas se concentram em experiências espirituais pessoais, que muitas vezes envolvem conexões com animais, guias espirituais e outros seres. 18. Jesus na visão do catolicismo. No catolicismo, Jesus é considerado o Filho de Deus e o Messias prometido da Bíblia. Os católicos acreditam que Jesus é Deus encarnado, ou seja, Jesus é visto como o Salvador da humanidade, que veio ao mundo para ensinar o amor e a compaixão e para oferecer a salvação eterna através de sua morte e ressurreição. Os católicos acreditam que Jesus fundou a Igreja Católica e a adotou com sua autoridade, que é exercida pelos sucessores dos apóstolos, os bispos, que defendem fielmente o sacramento, especialmente a Eucaristia, onde o pão e o vinho são consagrados como o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Além disso, os católicos atribuem uma grande importância à figura de Maria, sua mãe, que é considerada a mãe de Deus e venerada como uma intercessora.
19. Jesus na visão do protestantismo. Para os protestantes, Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, e que teria vindo ao mundo ensinar o amor e a compaixão, e oferecer a salvação eterna através de sua morte e ressurreição. Os protestantes acreditam que a Bíblia é a única fonte de autoridade, e que a salvação é alcançada pela fé em Jesus. No entanto, suas crenças podem variar de acordo com as diferentes denominações dentro do movimento, como por exemplo na visão dos batistas, que priorizam a importância da conversão pessoal e da salvação individual pela fé em Jesus. Já outras, como dos metodistas, o destaque é na importância da santidade e do amor na vida diária. Mas no geral, a figura de Jesus é vista como uma fonte de inspiração para os protestantes, e sua mensagem do Evangelho é tida como um modelo a ser seguido pelos fiéis. 20. Jesus na visão do raelianismo. Os raelianos não creem na existência de Deus, e para eles os profetas das diferentes religiões eram aliens vindos de outros planetas, para orientarem a humanidade de como viverem neste mundo, criado por seres avançados capazes de viajarem pelo universo e interagirem com diferentes civilizações, chamados de Elohims, nome esse que faz referência ao termo Benai Elohim da Bíblia, de tradução hebraica, que significa Filho de Deus. Segundo os relatos de Gênesis 6, esses seres teriam coabitado com as mulheres da terra, dando origem aos Néfilins, e por isso Deus teria mandado o dilúvio para extinguir essa miscigenação que teria corrompido a raça humana. No livro apócrifo de Enoque também podemos achar essa descrição um pouco mais detalhada, em relação ao contato do que o livro chamou de sentinelas e guardiões com os seres humanos, e foi com base nesses versículos que os raelianos se basearam para buscarem uma comprovação da existência de vida inteligente no espaço. Para eles, Jesus teria sido gerado através de inseminação artificial, teria sido enviado como um representante desses seres, com o propósito de ajudar a humanidade a se desenvolver, e não teria morrido na cruz, mas sido abduzido por uma nave espacial antes da crucificação e passado o resto de sua vida em outro planeta, habitado pelos Elohims, que continuariam trabalhando em nosso favor até hoje, mantendo contato através de líderes religiosos espalhados pelo mundo, escolhidos para transmitirem suas mensagens. O raelianismo mistura ciência com religião e defende a clonagem humana, a pesquisa em células-tronco, a criogenia como tecnologia capaz de ajudar na busca pela imortalidade e criação de uma nova humanidade, além de defenderem valores como a não-violência e a paz mundial. Foi fundada em 1974 pelo francês Claude Vorillon, que alegou ter sido visitado por extraterrestres. No entanto, as crenças do raelianismo são consideradas uma pseudociência e muito controversas, amplamente rejeitadas pelas comunidades científicas em geral. Independente de nossa fé ou crença, todo ser humano deve ter o direito de expressar sua espiritualidade e acreditar naquilo que acima de tudo faça bem, pois a verdade não pode ser provada, explicada, muito menos sobreposta sobre todas as outras, simplesmente por ser a nossa verdade. E se você chegou até aqui e curtiu nosso vídeo, agora é o seu momento de ajudar o canal. Eu peço que você se inscreva e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, pois só assim cresceremos nessa plataforma juntos. Conto com a sua ajuda. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!